Pois é, meus amigos, como a gente estava falando na outra mensagem, quando você pensa que já viu tudo, você ainda não viu absolutamente nada. Aquilo foi só o início daquilo que você vai ouvir agora. Quando a Bíblia diz lá em 2 Coríntios capítulo 4, né? A partir do verso 4, vamos partir a partir do verso 2 e ao 4 daí em diante, em que diz claramente que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Olha, cegar, sabe o que significa isso? Cegou o entendimento. O normal é a pessoa entender o óbvio, né? Tipo assim, o quadrado é quadrado, eu não vou dizer que é redondo, eu estou vendo que é quadrado, mas quando o Deus do século, deste século, né, que na verdade é um Deus minúsculo, então não é o nosso Deus, está falando do Deus deste século, aqui está tratando diretamente do diabo, o espírito do inferno, que veio com o intuito de matar, roubar e destruir. Quando a Bíblia diz que o Deus deste século cegou o entendimento do ser humano, do incrédulo. O que é incrédulo? Aquele que não acredita em Deus, não acredita na palavra. Sou ímpio, sou incrédulo. Porque quem está na verdade conhece a palavra e não vai cair nessa asneira do inferno. Bebê bornam. Aí você vê uma coisa, né? Eles estão lutando, né, para criar o aborto, ou, como é que se diz, legalizar o aborto. Aí, tinha algumas pessoas que a gente falava, pessoas até gente boa, né, aparentemente gente boa, né, mas com a maldade no coração, porque diz assim, mas é questão de saúde, não é nada demais não, vocês são muito fanáticos, são crentes, são fanáticos, é questão de saúde. Então a saúde é para a mãe, porque a criança merece morrer, né. Aí você vê, luta pelo aborto para tirar a vida de uma criança e trata com o maior amor e carinho um boneco de borracha criado por seres humanos que vende, e vende não é barato. Aí a mãe que não pode ter filho pega aquela criança, ela e o marido dela, né, com o maior carinho do mundo e se dedica àquele boneco. Ou aquele boneco, ou aquela criança de borracha, aquela borracha artesanal que não é humano, não tem boca, né? A Bíblia diz lá, tem boca mas não fala, tem olhos mas não vê, tem ouvido que não pode ouvir e nariz que não sente cheiro e outras coisas, né? Nada tem sentido humano, porque é uma borracha, um pedaço de borracha que as pessoas estão contratando com o maior amor e carinho do mundo, trocando as crianças que são abandonadas, jogadas, desprezadas, para dar vida a um boneco. Agora, quando eu falei para vocês que vocês não tinham ouvido nada ainda, né, eu vou continuar dizendo para você. Você sabia que essas mães, ela leva essas crianças ao psicólogo? Meu Deus. Você sabia que estão perturbando essas mães, ou os casais estão perturbando advogados para entrar na causa para que essa criança tenha direito como as outras crianças da casa? Quando a mãe tem um filho e tem também a criança de borracha. E os psicólogos, os médicos de plantão, que cuidam de seres humanos, tem que parar para dar toda a atenção a essas mães rebeldes. Essas mães que, sei lá, é com um domínio, a mente dominada pelo diabo. Porque quem domina e faz as pessoas tomarem essas atitudes impensáveis é o diabo. Sem falar que esse maldito brinquedo, né, que não é gente, se você for falar isso em rede nacional, corre o risco de ser processado, né, de ser procurado pela justiça, porque as pessoas estão loucas.
É como eu falei, se você pega uma criança dessa e de propósito joga no chão, misericórdia, você vai criar um laço de inimizade e de ódio muito grande, porque vou dizer, que isso? É meu filho, é apenas uma criança. Sabe que é isso? É rebeldia, é o domínio, o espírito. A Bíblia fala do principado, potestade, força espiritual do mal, é hierarquia, né? E o último, que para mim é um dos piores, né? Não é o pior, mas é um dos piores, que é o dominador deste mundo tenebroso. É o que domina a mente. E quando o diabo vem impregnar, chega a impregnar a mente da pessoa, por mais que você fala, você não consegue libertar ela. Somente a palavra. Porque como diz o texto sagrado, não tem como, com a palavra não tem como. Não tem como a pessoa ou o diabo insistir, porque a palavra é poderosa. A palavra vai ser sempre a palavra. Ainda que o diabo tenta abafar a palavra de Deus, a palavra de Deus vai continuar sendo a palavra de Deus. Por isso a Bíblia diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Quem pode impedir? Verdadeiramente sereis livre. Livre. Só quem pode libertar é Jesus. É por isso o texto sagrado também diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas também diz: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Esta febre, ela vai passar, porque a palavra de Deus já está viva sobre a terra. Eu sei que Jesus está voltando, mas essa maldição vai passar. Assim como a pandemia e outras doenças, outras pandemias e outras febres passaram, essa também vai passar. Esse caos o diabo cria só para distrair. A gente sabe que é um aviso do fim dos tempos, mas esse caos criado pelo diabo, desse bebê reborn, é para desviar a atenção do ser cristão com o seu Criador, para tentar esfriar a igreja, para tentar desviar o máximo a atenção das pessoas para que não ouçam a palavra de Deus e fique ligado com esse tipo de coisa. Isso se chama de distração, mas não tenha dúvida que é um dos fortes sinais da volta do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos, rica e poderosamente, no nome do Senhor Jesus.